Hoje queres falar sobre gestão de Estado. Eu acho que não tem nada de especialmente revolucionário, mas tem aqui muitos pequenos pormenores. O que é que eu vou fazer? O próximo passo vai ser, eu vou pegar na demo das piadas e publicá-la tal como ela está no repo para todas as turmas. Porquê? O que é que eu tenho usado? Para cada turma uma demo diferente. Com o quê? Com a evolução individual de cada turma. Esta, para mim, é o ponto em que como vai ficar, para já. E, portanto, vou publicá-la fora da pasta das turmas. Está bem? Portanto, eu vou puxar para fora e vou pôr ali esta demo. E o que é que esta demo tem? Tem uma série de detalhezinhos, pequenas coisas. Por exemplo, isto é o tipo application. Okay? Para que nós possamos ter um tipo de application que possa ser substituído em contexto de testes, em âmbito de testes automáticos, o que é que eu fiz? Formalizei o contrato do que é isso de um contentor de dependências, um contentor das dependências da minha aplicação, e quais é que são? O OKHTTP Client, o JSON e o Joke Service. E tenho a minha classe application a implementar aquelas dependências, aquele contrato. Isto serve de Service Locator. No fundo, é uma forma de eu poder fazer a resolução da dependência, vou só fechar a porta, fazer a resolução da dependência sem que me comprometa com o tipo específico dessa dependência. Isso dá para trocar, em contexto de testes, estas dependências por outras. Está bem? Ainda não fiz isto aqui nesta, mas é o ponto de partida. Isso é um aspecto, um pequeno detalhe. Há outros que a gente vai vendo à medida que vou mostrar-vos o que é que tenho. O que é que eu vos quero mostrar especificamente hoje? Quero-vos mostrar isto. Portanto, o que é que eu tenho para já? Vamos aqui um instante. Portanto, a ideia é, eu tenho uma aplicação que eu vos vou mostrar, é uma demo muito simples que tem um ecrã de entrada onde eu mostro a funcionalidade, onde eu tenho a funcionalidade de obter uma piada random, que é aquilo que eu chamei de Joke Activity. Desta Activity, eu posso navegar para o About, e vou usar a navegação assim, para a About, que é a Activity de informação, About Activity, ACT. E agora, daqui posso navegar para trás. E o que é que eu tenho mais que fiz e que vou mostrar? Tenho uma Activity, que é a Search Activity, que serve para mostrar uma lista de piadas. Uma lista de piadas de acordo com um termo de pesquisa que eu atiro para a Web API. Está bem? Na verdade, estou a usar duas Web APIs para sublinhar um aspecto que me parece que é importante sublinhar nesta fase. Está bem? E aqui o back é a mesma história. Esta Activity eu chamei de Search Activity. Search Activity. Está bem? Esta Activity ainda suporta o quê? Navegação. Navegação no detalhe para uma Activity que eu chamei de Joke Display Activity. Joke Display Activity. Está bem? Que é outra Activity em que eu estou a implementar, à custa nestas duas, o padrão Master Detail. Tenho uma com uma lista, clico, navego para aquela que mostra o detalhe. Vou mostrar, ok? Vou mostrar, está bem? Vou mostrar. Ora bem, está bem, está-se bem. Então, bora lá. Para já, mantenho o fake, ok? Algumas das decisões que eu tomei aqui na UI tiveram, sobretudo, o propósito de facilitar aqui a demo, está bem? No sentido de facilmente identificarmos o que é que está a acontecer. Portanto, aqui... a aula de hoje das 8 da manhã, para não variar, correu-me também assim, não muito feliz, porque enfiei uns barretos com o... Olha, queres ver outra vez? Com este senhor. Já cá está. Portanto, o que é que eu tenho? Estão a ver aquele diagrama de navegação? Isto. Não vou aqui ao About, não faz sentido, mas tenho aqui o pesquisa. Bora à pesquisa. Termo de pesquisa, Chuck. Isto não está centrado, mas pronto. Agora é que reparei. Está centrado, mas é no de baixo. Tenho que fazer alguma coisa acerca disso. Posso fazer um offset com o padding interno. Desculpem, divaguei. E estão a ver aqui. O que é que eu pus? Pus 1, 2, 3, 4, 5, só com um claro propósito de ser fácil de identificar. Isto
Se fosse uma UI realista, não colocaria. Reparem que a ideia é mostrar várias jokes, várias piadas. Aqui, como é um fake ainda, já troco para a implementação real, o que acontece é tenho aqui repetidas. Não faz mal. Mas o que eu queria mostrar era isto. Estão a ver? Às páginas tantas, eu se carrego neste, mostra em detalhe e posso andar para trás. Está bem? Portanto, eu quero-vos falar de gestão de estado, em particular nisto. Vocês já falámos, já vos disse como é que eu posso passar informação entre activities, nomeadamente na forma de extras, no intent, já vos falei. Mas há limitações, não é? Portanto, já agora, aproveito para perguntar, enquanto vou aqui mostrar outra coisa, que é a rotação. Vou rodar isto. Está ali o Chuck, não é? Roda e continua ali o Chuck. E agora aqui está na 3. Estão a ver, olha. Estão a ver? Está a preservar o estado da apresentação. Já vos vou mostrar como é que isso é feito. No big deal, remember savable. Está bem? No big deal. Bom, mas antes disso, eu ia-vos perguntar que tipos de passagem de parâmetros é que vocês conhecem? Essa é a pergunta. Não é? Que tipo de passagens de parâmetros é que vocês conhecem? Agora, eu não estava a olhar para o chat. Desculpem lá, pessoal. Qualquer coisa já podem falar agora. Não estava a olhar para o chat. Estava todo marado. Portanto, se alguém fez pergunta no chat, não vi nada. Dizia, que tipos de passagem de parâmetros vocês conhecem? Vamos concretizar passagem de parâmetros como? Numa função. Como é que a gente faz isso? Que tipo de passagem de parâmetros conheces na função? Está bem, mas isso é a especificação do contrato. Sim. Como é que é feita a passagem de parâmetros? Que formas vocês conhecem? Certo. Mas como é que os parâmetros são passados? Passando. Porque não estão a entender a pergunta. Então deixa-me perguntar de outra forma. Deixa-me usar palavras que provavelmente conhecerão. Por valor ou por referência, não é? Já ouviram falar disto? Por valor, por referência. Portanto, são duas formas de passagem de parâmetros a funções. A primeira presume uma cópia. A segunda presume passagem de uma referência ou do identificador da coisa. É mesmo, eu gosto de usar esta analogia. Minha filha pede-me o carro emprestado. Pai, emprestas-me o carro? Empresto, eu não tiro o carro do bolso e toma lá o carro. Eu dou-lhe uma referência para o carro, que é a chave, e ela vai buscar o carro à garagem, que ela sabe que está lá. Certo? Aqui é igual, tanto. E porquê que eu não tenho o carro no bolso? Às vezes dava vontade. Houve uma fase em que ele e as nossas garagens foram assaltadas 20 vezes numa semana. Não é? O carro da minha mulher foi assaltado 2 vezes. Portanto, quem me dera a mim poder pôr o carro no bolso, mas não posso pôr o carro no bolso. Portanto, é uma questão de custo. Aqui é igual. Uma forma de passagem de parâmetros é por valor, é na forma de extra intent. Qual é que é a questão? A questão é que envolve uma cópia. Porquê? Porque essa cópia presume que acontece na eventualidade de haver uma travessia de fronteira do processo. Tantas palavras, o que é que eu estou para aqui a falar? Vou começar por mostrar o seguinte. Quando carrego aqui, boas André Filipe, estás bem? Carrego aqui, navego para lá. E como é que eu fiz? Fiz, antes de mais, uma activity. Continuei a seguir a abordagem que eu estou a usar, que é um ecrã, é uma activity e o seu composable raiz. Esta não tem view model. Porquê? Porque esta activity, a única coisa que faz na vida é mostrar os dados que recebe como parâmetro. Podia usar uma activity já existente, ou uma nova. Esta é uma nova. Podia usar uma outra que já existe. Já vou falar sobre essa possibilidade. Agora vou mostrar-vos a nova. E o que é que a nova tem? Tem isto. Vamos abrir aqui o projeto e vamos aqui ao Search, Detail, Activity e Screen. O Screen é um no-brainer. Tem a joke, que mostro, ok? E tem o Navigate Back, que é para andar para trás. Não tem mais nada. Isto não merece uma grande conversa. Está aqui. É um ecrã elementar. Está bem? É isto. Tá? A Activity tem aqui uns detalhezinhos que eu gostava de vos falar. O que é que eu preciso de fazer? Preciso de passar um extra. No intent. Para passar um extra, o que é que eu faço? Put extra. Em que o que é o put extra? É uma função de intent, um método de intent, que recebe uma chave, que é o que identifica aquele extra, e o extra concretamente. Que requisitos é que estão impostos a um extra? Eu mostro assim, querem ver? Put extra. Assim dá para ver, não é? Olhem o que é que aparece. O primeiro parâmetro é sempre uma string, a chave. Isto é um contentor associativo. Na documentação chamam-lhe bundle. Está bem? É um contentor associativo. A chave é
o name, o primeiro parâmetro. O segundo é um value. E esse value tem que ser ou um tipo primitivo, está ali o int, o byte, o char, o float e o set, ou um tipo intrínseco, string, int array e já está, e bundle. O bundle é intrínseco, mas é Java, Android, desculpem. E, finalmente, ou então tem que cumprir o contrato parcelable. Ok? O que é o contrato parcelable? O que é que estamos aqui a falar? Porquê é que são estas restrições? Porque quando eu vi o intento é uma peça que tem potencial para atravessar a fronteira do processo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu atravesso a fronteira do processo, quais é que são as consequências disso? Quer dizer que as representações que são usadas na travessia do processo têm que ser representações externas. Não pode ser nas representações internas dos dados. Percebem? Porquê? Porque a representação interna está subordinada ao espaço de endereçamento que é aquele processo. Se eu quiser pegar em algo e passar por outro processo, vocês andam a estudar estas coisas, vocês compreendem que os endereços deixam de ter significado. Porque eu vou para outro espaço de endereçamento, certo? E, portanto, eu tenho que criar explicitamente uma representação externa ao processo. Os detalhes dessa representação externa dependem das tecnologias. Em Java, uma forma é o serializable. Em Android, essa forma é as parcelas. Ok? E, portanto, poder entrar numa parcela é ser parcelable. Ora, o contrato parcelable é aborrecido que dói. Porquê? Porque é só dizer que eu implemento aquele contrato e agora especificar como é que eu transformo o objeto dos meus numa parcela e vice-versa. É de tal maneira que o IDE gera esse código automaticamente. Ok? Bom, eu em vez de dizer ao IDE para gerar automaticamente e ficar com o código do meu lado, o que é que eu fiz? Usei um plugin, que é recomendado ser usado, que é o plugin Parcelize, que o que é que faz? Estende o build e gera esse código por mim. Ok? Eu limito-me a anotar o tipo que eu quero que seja parcelable com essa informação. Assim. Está bem? Como é que é, Peixe? Estás bem? Eu vou mostrar. Eu não só vou repetir que eu vou mostrar. É o Parcelize, é isto. Oi, desculpa, disparate, não é nada isto. É isto. Mas eu deixo links para estas coisas todas. É importante que percebam a lógica do que eu estou a dizer, porque depois eu publico isto tudo. Estão a ver aqui este Kotlin Parcelize? Portanto, eu quando ponho ali um plugin, no fundo o que eu estou é a alterar a cadeia de build. Entendem? Isto são plugins porquê? Porque eu estou a alterar a sequência de passos de build. E o que está a acontecer é que este plugin está a gerar código. O que código é que é? É este. Vamos aqui ao ecrã, à Activity, e vamos aqui abaixo, onde eu tenho um joke extra. Estão a ver isto aqui? Vou tirar o Parcelize. Olhem o que é que está a acontecer. O compilador está-me a dizer, o contrato não é cumprido. Hein? Trata lá de fazer isso. Eu, ok, vamos já tratar disso. Add Parcelable Implementation. E ele, pumba, está aqui. É isto. Ok? É só isto. E você, mas o que é isso? Isto é complicado? Não. Querem ver? Olha. Um write to parcel, que é converte este, cria a representação externa. Isto é a função chamada para criar a representação externa. Ok? Escrever nas duas parcelas o texto e a source. E isto aqui é a forma, é a fábrica, o criador que faz o processo inverso, que é a partir da parcela recria o extra, o tipo de dados. Está bem? Portanto, eu estou a usar joke extra por oposição ao tipo de domínio joke. Já falo sobre isso. Mas dá para perceber isto? Em vez de estar a fazer isto e ter isto aqui a poluir o meu código, coisa horrível. Não, o que é isto? Isto é horrível, não é? Não é interessante. Então faço. Não quero cá nada disto. O que é que ele quer aqui? Required, pumba, está bem. Então toma lá. Assim. Assim. Estão a ver? Ele sossega, fica sossegadito, calminho. Não é? Pronto, está tudo bem. Certo? Mas, em vez de ter isto que aqui está, reparem, o quão interessante é este código? Nada interessante. Porquê? Olha, no construtor recebo a parcela e construo uma instância de jokex à custa da leitura da parcela. Read string. Não é? Aborrecido. O contrário, write to parcel. Write string, pela mesma ordem. Ok? É importante a ordem. E agora a seguir o creator, que o instancia o jokex a partir da parcela, e o new array, que é criar um array daquelas coisas. É aborrecido. Ok? Não é código especialmente interessante. Se não é interessante, não quero fazer. E se não quero fazer, e pior, se é passível de ser feito automaticamente, eu quero. Sem prejuízo de nada, não há aqui prejuízo nenhum aqui.
Está bem? Portanto, eu compro de barato o uso desse. Mas como é que eu faço se tiver especificidades de transformação de um sentido, num sentido ou no outro? Não tem problema. Eu posso, dá aqui. Planeamento, dá cá. Eu posso especificar a forma, ok, de parcelização. Está aqui. Parcel Implementation Generator, a gente vai atrás disto. Está bem? Isto está aqui documentada a forma como eu posso. Quais é que são os tipos que são suportados e vocês não vão ver aqui o URL. O tipo URL não é suportado, está bem? Não o encontram aqui. São estes que são suportados. Então, se eu quiser, fazemos um custom. Está bem? Pronto. Se for mesmo necessário, então faça um parceler custom. Está bem? E é suportado deste modo. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Epá, é usar, sem pudor. Não há aqui, não sinto que haja prejuízo em nada. Ora, sucede que eu não fiz parcelização do joke. O que é o joke? O meu joke é o tipo de domínio. Já vamos olhar ali para o resto. É um tipo de domínio. Isto eu sei, é um preciosismo, mas eu não resisto a falar. O meu joke é uma coisa destas. E porquê é que eu não o anotei aqui com parcelize? Porque o domínio nada tem a ver com esta necessidade de criar uma representação externa ou não. Está bem? Portanto, eu achei por bem não fazer isso no joke. Então, como é que eu fiz? Transformei isso num detalhe de implementação da Activity. Querem ver como? Joke Display Activity. E, portanto, fazer assim, Ctrl-Alt-O. Erros. Não. Erros. Erros! What? Erros! O que se passa contigo, man? Porquê? Apaguei-o. Porque sou mega totó, não? Joke extra que recebe um joke. Oh, bacana. O que é que se passa contigo, pá? Querem ver? Olhem para este espetáculo. É isto que eu quero. Pronto, eu vou-vos mostrando o copiloto a trabalhar, a bombar. Reparem, eu já tenho uma base de código assinalável. Ele já faz ele já consegue presumir muita coisa, está bem? Por exemplo, isto que aqui está. Agora, não tem piada eu apagar, mas eu até mostrava a Trindade, que é apagar isto. Ele vai-me precisamente sugerir que eu faça aquilo, que é converter uma joke num joke extra. Okay? E o contrário. Está bem? Portanto, isto é útil. São coisas tão banais que ele aos poucos vai começando a compreender o meu estilo de codificação e com base em jogos de palavras ele consegue presumir o que é para fazer ou não. É uma ajuda importante. Estou à turma L51. Lake 51. Boas, grupos. Ok? É da Lake 51. Como é que é a questão? Tá? Pronto. Detalhe. Quem navega não quer saber detalhes da navegação. Ou, a saber, quer quanto muito saber, e isto é desenho. Isto não é Android oficial, é uma escolha minha. Que é, eu quero navegar para a Activity, Joke Display. Portanto, qual é o código que eu faço para navegar para aqui? Faço isto. Vamos aqui ao projeto e vamos aqui ao Search Activity. Porque eu decidi que a navegação acontece nas Activities. Lembram-se? E aqui o que é que eu tenho? Olhem lá que bonito. On Joke Selected, Navigate, passando a Joke. Fica bonito. Convenhamos. Os detalhes. Mas isto é preciso pôr um extra tem que ser parcelable. Ei, menos. Calma, tangarize. Isso é um detalhe que esta Activity resolve. E então o nosso Navigate tornou-se numa coisa que cria um intent e que põe lá um extra que resulta da conversão da Joke para extra. Pronto. Ok. Muito simples, mas do caraças. Está bem? O que é que eu tenho aqui a mostrar? Portanto, é um estilo de codificação, pessoal. Enfim, é uma proposta. Mas há uma pessoa que gosta mais da mãe, gosta mais do pai. É aquela conversa, não é? Portanto, enfim. Aqui sinto que tem o mérito de... Há detalhes que ficam fora do fluxo principal, que eu não tenho que olhar para eles. Nomeadamente este detalhe de ter que pôr este extra. Boa pergunta. A pergunta é, então, mas e não podia ser a joke? Bom, a joke diretamente, sem mais nada, não. Porquê? Porque se eu vou atrás da joke, vou constatar que a joke tem aqui um URL.
E este URL não é suportado. Essa é a questão pragmática. Que é, não, está bem, mas eu ponho aqui uma string e resolvo. Mas eu não quero pôr ali uma string. Porquê é que eu não quero pôr ali uma string? Pelas regras do costume, que é tornar os estados ilegais não representáveis, pelo menos no meu domínio. E é ilegal ter aqui strings quaisquer. Então não tenho strings. Certo? Essa é a questão pragmática. Mas há outra, que é o meu domínio não depende em nada de aspectos relacionados com Android. Baseia-se exclusivamente no modelo de programação Kotlin. E nada mais. É um requisito, que lembram-se dele de TDS, de certeza. Disseram, nada a ver com a UI. Não, é Kotlin, Vanilla Kotlin. E, portanto, o meu modelo de domínio, não aparecer aqui uma anotação parcelize, é fleiro. E dizem, podias dizer, mas estás sempre a converter de um para o outro. Aqui o custo da conversão é mínimo. E, portanto, é um no-brainer. Arranja um tipo que é o extra, que está ao lado e que é diferente. Só consideraria poluir o meu domínio com estas questões se eu tivesse um ganho objetivo, que é eu ganhei isto. Não conseguindo dizer o que é que eu ganhei, então eu sei o que é que perco. Perco independência do domínio relativa ao runtime Android, ok? Porque parcelize e parcelable são idiosincrasias Android. Está bem? Deu para perceber a argumentação? Pronto. Dito isso, o que é que eu tenho mais aqui para mostrar? Este código, depois vocês veem, já sabem, façam as perguntas que quiserem. Tem aqui uma série de preciosismos, eu sei. Um exemplo é este. Às páginas tantas, o que é que eu tenho? Reparem neste, onCreate. O que é que o onCreate faz? Faz getJokeExtra, que é o mesmo que fazer... Olha, deixa cá ver se eu consigo, se há extra. E se houver, mostro. Ok? É o que está aqui. Como? Convertendo a joke que está no extra para uma joke do domínio que passa ao screen. Portanto, o screen também não sabe o que é isso do extra. Sabe o que é uma joke. Portanto, o extra é um detalhe desta activity. Olha, reparem aqui. Private. Ok? Mais ninguém sabe o que é este extra, a não ser esta activity. O que é fixe, parece-me. Reparem no critério que aqui apareceu. A seguir, há uma coisa que vos queria mostrar para vocês apreciarem. O quê? Eu ser amigo. Está bem? E o que é que eu estou... Reparem, lembram-se, uma das coisas mais difíceis... Ora boas, Guilherme, estás bem? Uma das coisas mais difíceis é lidar com retrocompatibilidade. Está bem? Vocês vão ver que não é nada fácil lidar com retrocompatibilidade. O que é que isto quer dizer, retrocompatibilidade? Eu faço alterações que não quebram com o passado. Ok? No caso, reparem no seguinte. Isto apareceu ali traçado a dizer deprecated. Isto é, o deprecation, o mecanismo de deprecation, de descontinuação, é um mecanismo para lidar com retrocompatibilidade no médio prazo. Portanto, o que é que acontece? Tradicionalmente, marca-se alguns dos elementos da API como deprecated, descontinuados, e agora, antes deles serem retirados, dá-se tempo. Dá-se tempo a que a malta se habitua à ideia que aquilo vai desaparecer. Mas enquanto não, levam com isto. Ok? Porquê que eles fizeram deprecation a isto? Porque querem que se use esta nova versão. Em que eu digo qual é que é o tipo específico do extra que lá está. Mas esta nova versão só está disponível a partir da versão 33. Tira-me isso. Tira-me isso daqui. Ok? Então, tira-me isso. Eu tiro-me isso, está bem? Estou a brincar. É um doce, como vocês sabem. E, portanto... E então, o tipo de código que aparece quando nós temos que lidar realmente com aplicações que estão na selva, na rua, não é? Começa a ter muitas coisas destas. Estão a ver? E não se enganem, Android OS Build Version não é relativa à versão de build, é relativa às características do runtime onde isto vai correr, está bem? Tem lá características do build, mas também tem características daquilo que se encontra na máquina onde isto está a correr, está bem? Portanto, e o que é que isto está aqui a dizer? Qual é que é a versão do SDK onde eu estou a correr? Está bem? Onde a aplicação está a correr. E o que eu estou a fazer é, ou uso um ou outro em função da versão. Está bem? É código aborrecido que dói. Isto vai acontecer com frequência quando a gente tiver que lidar com questões de retrocompatibilidade e variabilidade, não só de SDK, como também de tamanho de ecrãs. Ok? É só mais esse detalhe.
Ora, portanto, vou tirar isto e isto é o que eu tenho a dizer acerca do detalhe. E o ecrã de pesquisa? Aquele que mostra a lista. Bora lá. Ora, o ecrã de pesquisa... Podes ver isto online, sim senhor. Epá, é capaz... Gupo, que é capaz de dar, mas eu confesso que não me esforcei muito para simplificar aquilo, está bem? Portanto, no fundo, o que eu queria mostrar era que, quando começamos a criar aplicações que são para colocar na rua, vamos ter que começar a lidar com este tipo de coisas, nomeadamente a variação que existe relativamente aos SDKs suportados em cada device. E o nosso código começa a ter coisas daquelas, com fartura. Aqui a malta está mais protegida, porque eu digo que para os projetos deles não têm que suportar isso, ok? Mas percebem, não é? Era muita coisa destas que começava a aparecer. Está bem? Mas se calhar dá para simplificar. Eu não me esforcei nesse sentido. O que é que eu queria mostrar? A Search Activity. Ora, a Search Activity, o que é que tem de especial aqui? Não tem muito. O que eu tenho a dizer é outra vez mais do mesmo, que é, reparem, a mesma abordagem, empurra dados para cima, recebe eventos, até cá acima. Está bem? E, portanto, eu sei quando é que é selecionado o joke selected ou quando é feito um search. E agora, o padrão de utilização, e este é importante a ponto de mostrar outra vez este bonequinho. Qual é que é o padrão de utilização? Ou melhor, o padrão de interação entre a Activity e o ViewModel. Vou-vos abominar muitas vezes com isto, que eu tenho a Activity, que o que é que faz? Chama uma operação assíncrona do ViewModel, isto é o VM. Essa operação assíncrona o que é que faz? Cenas, e depois publica ali, num observable state, que se propaga para ali. Está bem? É o mesmo padrão que eu tenho aqui. Ora, se é o mesmo padrão, qual é que é o padrão? Olha, vamos aqui ver o ViewModel. Se é o mesmo padrão, então eu estou mesmo a ver que vai haver coisas do mesmo género, que é load, portanto, está no estado idle, depois passa ao estado loading, e depois passa ao estado loaded, com sucesso ou insucesso. Certo? Epá, isto ia acontecer muitas vezes por vários ecrãs, e o que eu fiz foi criar um tipo que captura isso. Está bem? Só isso. Tá? Portanto, em vez de fazer um tipo para a joke e um tipo para uma lista de jokes, é um tipo que em T, mesma coisa. Está bem? Está aqui, depois espreita. Mas, de resto, o que é que... pequena alteração. Eu tinha, já agora, o termo de pesquisa não é uma string. Okay? É um termo. E porquê? Porque o term presume que são entre 3 e 120 caracteres. Está bem? Pronto, então tornei isto. Só um detalhe. Só um detalhe aqui. É um detalhe, enfim, vale o que vale. Que é, se eu usasse aqui uma data class, o que é que eu tinha? Tenho uma indireção, tenho isto. Quando tenho um objeto daquele, tenho uma referência para a data class, que por sua vez depois tem lá dentro no value uma referência para a string. Não é? Estas indireções todas. Isso é passível de ser resolvido com este value class. Está bem? Foi só um preciosismo para estimular. Vocês sabem que parte do meu trabalho é lixar-vos a cabeça, entre aspas. É esticar-vos o cérebro, não é? Pronto, diz. Se o target for uma JVM. É o caso. Tu dizes, não, só pode ter muito para... sim, claro, que é o que tem. Claro, isto não é a granel, isto tem restrições, é o que estás a dizer. Claro, tem. A gente está à espera que mais tarde ou mais cedo isto adquira outra dimensão, não é? Outra utilidade. Eu aqui achei, olha, é giro, como só tem um parâmetro, cabe mesmo no sítio de pôr aqui uma value class, siga a banda. Mas a ideia é ter, em vez de ter associado a cada objeto o par handle body, ao ser uma value class é ter só o body in place. Mas não me quero alongar muito, é só para que vocês, só para esticar um bocadinho esse cérebro, está bem? Mas sim, tem limitações, como dizias, está bem? Estamos na expectativa que isto melhore, o suporte para isto melhore em Kotlin, em Java também está a aparecer já. Portanto, como é que é? Estás bem, Exploiter? Tudo bem? Portanto, ok. Olha, boas notícias ao Exploiter. Já se fez fixa aquela história do acesso ao IST, pá, à saída daqui. Caramba, tiveste azar naquele ano, mas serviste de exemplo para a malta mudar isso. Já está mudado. Vá, ele sabe do que é que eu estou a falar. Mas este homem teve 20 no projeto final de curso e não conseguiu entrar na Alameda. Como é que é possível? Mar eles, terão lá gajos destes, não é? Mar eles, certo? Pá, já não aconteceu ao Jesus, como vocês sabem. Jesus, essa malta entrou lá.
Claro, não é? Que é caramba. Então, bom, epá, do Isel, a malta do Isel, essa malta com as tuas notas já entraram este ano. Pá, tiveste azar, homem, paciência, deixa lá, não há de ser nada. Mas pronto, foi um erro na fórmula de cálculo, pá. Obrigadinho, puto louco. Gandanico, o teu, meu. Ora, eu adotava esse, só que eu já não posso dizer que sou um puto. Sei que é a cena que é marada, mas pronto. Mas gostava de ser o puto. Bom, divaguei bem. Divaguei! Uau! Calma. Portanto, isto para dizer, o joke service para já não interessa, já lá volto. O view model, a interação, o load state, Só um detalhe, a instanciação do view model. A instanciação do view model era feita quando usava esta abordagem, abrir e fechar, aqui, era feita usando o construtor sem parâmetros. Se eu quiser parametrizar a construção, porque imagina, eu não quero estar a passar a dependência para o serviço em cada função do view model. Não é fixe. Queria passar no construtor. Então tem que ter forma de especificar como é que se instancia o view model. Pronto, isso pode ser feito. Não vou tecer grandes considerações. Acho que, na minha perspectiva, eu percebo que eles estão a construir uma infraestrutura para dar suporte a muita coisa, mas, na minha perspectiva, isto parece-me overdesign. Parece. Posso estar enganado. E, portanto, não vou tecer grandes considerações, mas a ideia é, eu posso ter exatamente isso como fornecendo a fábrica. Ok? Portanto, forneço a fábrica. E isto que aqui está é a função que fornece a fábrica. Ou seja, o produtor da fábrica. Espetáculo. Portanto, isto é a fábrica. E a fábrica o que é que faz? Recebe como parâmetro o serviço. E reparem, serviço, como assim? Sim, eu vou buscar o serviço à application, mas desta forma. Em vez de ter um downcast para o tipo específico da application, eu tenho o downcast para este contrato geral. Isto permite-me trocar a application em contexto de testes. Está bem? Percebem a ideia? Portanto, dá para trocar a application em contexto de testes. Para já ainda não mostrei como, mas é possível. E de resto, é só isto. É chegar aqui e dizer, está bem, então agora o que eu tenho é, na factory, tenho uma forma de inicializar que é esta. Passando a serviço. Está bem? Portanto, isto só serve o propósito de vos mostrar como é que eu posso ter view models parametrizados e como é que eu posso especificar a forma de parametrização desse view model. Está bem? É isto que está aqui a ser mostrado. Não, nada de especial. Está bem? E, portanto, dizia tal. O que é que há aqui a mostrar mais? Já percebi, está feito, resolvido. Só mais uma coisinha neste ecrã, que é o ecrã da Search Activity. Posso fechar isto. Search Screen. Aqui o que é que eu tenho para vos mostrar? Tenho para vos mostrar a preservação de estado da apresentação. Ok? Assim. Se eu tirar isto, está-se mesmo a ver que isto não se comporta como esperado. Porquê? Porque perco o estado da query. Portanto, reparem. Exatamente. Guarda o estado da lista e a posição em que a lista está. Está bem? Portanto, a query tive que ser eu a fazer alguma coisa acerca disso. A lista, não. Porquê? Porque usei... já agora, aquela que está no topo é uma search bar. Está bem? Portanto, vocês olham para isto depois se for interessante para vocês. E agora aqui tenho a lista. A lista é este, Loading State View. Não. Loaded State View, que é isto. Que é o Lazy Column. Ok? E o Lazy Column tem um Remember Lazy List State. Vamos atrás disto, o Remember Lazy List State, e vamos ver o que é isto. Olha, tem um Initial, é um Remember Savable. Portanto, a questão é outra vez um Remember Savable, só que não fui eu que o fiz. É implementado no Lazy Column. By the way, vocês no vosso trabalho não precisam de usar Lazy Columns nem Lazy Rows, porque vocês sabem à partida o tamanho que aquilo tem. Ok? Isto tem algum overhead quando comparado com a estática. Isto faz mais trabalho. Eu diria que, se calhar, o que faz sentido é usarem um column fixo. Está bem? E row fixo. Vocês sabem quanto é que é. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo, mas eu diria que o mais indicado é usar o que é fixo, são estes. Porque estes têm aspectos têm inspiração naquilo que se chamava antigamente, que se chama, e só que já não é legacy, que é a Recycler View, que é uma vista que é construída com o propósito de minimizar os recursos de UI usados
para mostrar uma lista de dimensão potencialmente grande. Portanto, há trabalho a acontecer nos bastidores para garantir isto, percebem? E, portanto, se eu estou a ignorar este trabalho, é desnecessário, porque o meu tamanho é sempre fixo, é questionável, percebem? É Pode crescer. Pode crescer quando? Quando houver vários jogadores. Leaderboard. Sim. Eu estou a falar para o tabuleiro do jogo. Tu dizes, não, mas o leaderboard. Isto é para o leaderboard, nem mais. Aliás, eu não fiz, e é de propósito, a questão da paginação aqui, porque eu quero ver. Bring it, não é? Como diz o outro. É aí que eu quero ver como é que vocês lidam com... Então, se eu quiser ter infinite scrolling com suporte para paginação a falar com o servidor. Mostrem-me lá. Ok? Vejam lá. Senão depois também é só pegar e copiar e não tem piada nenhuma, nem dá pica. Não é? Está bem? Portanto, eu não fiz essa parte e é consciente. Foi de propósito. Está bem? Vou deixar para vocês. Mas de resto, ok? Deu para perceber. Quais é que são as imposições a colocar ao Remember Savable? As mesmas que são para ser colocadas aos extras. Ou seja, tipos primitivos, intrínsecos ou parcelable. Porquê? Porque o Remember Savable, nos bastidores, está a usar... Isto está tudo nos bastidores a usar um bundle, que é do owner da composição. No caso, a activity. Ok? E, portanto, esse bundle é onde são colocados onde é colocado o estado. E para ser lá colocado, tem que ser parcelable ou cumprir aqueles critérios que eu vos disse. Está bem? Portanto, a mesma coisa. E, portanto, isto de salvar, se fazer Remember Savable e salvar lá muita informação, calma. Porque tem custo. Ok? Aquilo que se aplica para a transição entre ecrãs, passando em extra, aplica-se aqui no Remember Savable. Como é que é, FK? Estás bem? Certo? Deu para perceber a ideia? Pronto. Tranquilo. Next step. O que é que eu tenho aqui a mostrar? O Remember Savable, que foi só mesmo aquela. Tenho aqui a mostrar isto, que eu gostei da ideia e, portanto, já vos disse isto e reitero, que é pensar nestas coisas como máquinas de estados, de forma explícita. Já fiz essa conversa, não é? Olhem aqui, vamos olhar aqui para o meu ecrã. Ora, era uma vez um ecrã, search screen, que tem o quê? Um scaffold dentro de um theme, com uma top bar, mesma coisa, e agora com um conteúdo que é uma coluna composta por um search bar e outra coisa, que depende do estado atual. Se o estado atual é idle, é nada. Se o estado atual é loading, é esta cena. Se o estado atual é loaded, é esta cena. Esta cena é o quê? Olha, é uma box com Circular Progress Indicator. E é por isso que aquilo aparece. Estão a ver? Portanto, acho que é boa ideia pensar de forma explícita em termos de máquinas de estados. E o ecrã é uma máquina de estados. Para um dado estado é mostrado algo, um composable. É aquilo que aquele when materializa de forma oficial. Que é explícito, está bem? Foi isso que eu tentei fazer ali para tornar isso explícito. Não tenho mais a dizer aqui. Aqui acabou-se a conversa, não é? Acabou-se a conversa. Ok, já lá vamos aos testes. Próximo passo. Próximo passo. Pronto, tenho que revisitar o serviço. Vou pôr o serviço a correr, mesmo, o real. Está bem? O que é que eu fiz? Eu fiz aqui um mashup, uma treta que objetivamente não tem outro propósito que não seja uma demo. Portanto, eu implementei a interação com dois serviços, duas APIs externas. A Icanhas, Dead Jokes e a Matt Shilling. Portanto, são dois. Okay? Que eu encontrei duas APIs e estou a usar. E agora, o que é que eu tenho? Tenho uma implementação de serviço que não é round robin, mas é de forma random. Ou vai a um ou vai a outro. Okay? Portanto, recebe aqui a lista de fornecedores daquela coisa e agora vai a um ou a outro. Que sentido é que isto faz? Não faz sentido nenhum. Okay? A não ser cumprir um propósito de vos mostrar algo. O quê? Vamos olhar para o detalhe de implementação de cada um deles. Já antes de mais, vamos chegar aqui e vamos dizer, agora é a sério. Está bem? Reparem, fui à application alterar a implementação da dependência. Agora, vamos correr, já vem a sério. A sério todos os ecrãs. Estão a ver o sítio fixe para termos centralizado a resolução da dependência e poder trocar facilmente.
resulta nisto. É tão fácil chegar aqui e agora, isto é mesmo a sério, já estou a fazer pedidos à API. Which is the fastest growing... eu não me responsabilizo pelas piadas, está bem? Não são minhas. Tá, sei lá o que é que sai daqui, imaginem, uma coisa qualquer a falar mal do Benfica, acho que é ofensivo. Mesmo sendo merecido, não é? Ok? Which is the fastest growing city in the world, Dublin. Olha, nem percebo. Dublin, é de dobrar, hein? Dublin, talvez. Bom, é fraca, é fraquinha. Ups. Bora. Próxima. Sexual, próxima. Pronto, enfim, estão a ver, não é? Ups, passa à próxima. Disclaimer, não tenho nada a ver com isso. Olha, esta piada merece penalti para o Porto. Tens razão, homem. O quê? Respirou o penalti para o Porto. O Sérgio Conceição está calmo. Até dá gosto de ouvi-lo. O gajo é treinador, né? Ele é treinador, ele sabe o que é que fala. Bom, ora bem, eu divaguei. O que é que eu estava aqui? Buscar aqui, agora vamos dizer void. Enter. Não sei. I am terrified of elevators. I'm going to start taking steps to avoid them. É dead jokes, está bem? Tenham em consideração que são dead jokes. E quem as dead jokes? E as dead jokes são secas. Bom, mas estão a ver, não é? Isto está em ação. Vou pôr aqui o chuck. E agora se fizer... um bocadinho mais. Olha, boa. 12. Pronto. Está bem? Estão a ver isto em ação, não vale a pena continuar aqui com isto. Portanto, isto não faz sentido estar a alternar de forma aleatória entre um e o outro. Isto não faz sentido nenhum, como é evidente, mas pronto. Mas o que é que eu queria mostrar com isto? A estrutura de cada um deles. Ora, e cada um... Reparem, qual é que é o formato dos dados na comunicação? A resposta é depende. Aquela resposta é uma boa pergunta porque temos a resposta que é a melhor de todas, que é depende. Depende do quê? Depende de qual é que é o serviço que está a ser usado. Num caso tem um formato, no outro caso tem outro. Isto quer dizer o quê? Que o DTO é um detalhe da interação. Então eu escondi isso em cada serviço. Ok? E, portanto, cada serviço tem a sua implementação. Há aqui uns parâmetros deste serviço que têm o único propósito de simplificar o teste. Eu já vou mostrar como é que eu testei isto, está bem? E que teste é que eu estou para aqui a fazer. São aqueles dois. E, portanto, este aqui é o Matt Schilling, que é as piadas do Chuck Norris, e que tem uma API key, ok? E depois, por outro lado, tenho aqui... o outro... Não, desculpem, que é este, e Canhas Dead Joke. Fechar este, que, pronto, é outra API, que no caso não tem uma API key, está bem? O que é que eu fiz aqui? Um DTO. Portanto, estes são os DTOs do Icanhas Dead Joke, estes são os DTOs do outro, está bem? Do Matt Schilling. Certo? Portanto, os detalhes da comunicação, os DTOs, estão encerrados aqui. Cada classe, cada serviço lida com esses detalhes, porque são detalhes seus. Está bem? E pronto. O que é que há mais a dizer aqui? Um pequeno fix, que eu, na última aula, já estava em modo de despachar, estávamos a acabar, mas faltou, não é? Que é suportar cancelamento. Para suportar cancelamento de facto, o que é que eu tenho que usar? Suspend Cancelable Coroutine. Está bem? Porque se eu não fizer, não é suportado o cancelamento. Mas era o fim do mundo? Não, era só desperdício. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se porventura o ViewModel Scope for cancelado, vai acontecer a tentativa de cancelamento da operação que está pendente e isso resulta em eu ter que fazer cancel da call. Está bem? E isso é o Suspend Cancelable Coroutine. Está bem? Pronto. Foi só isso que eu fiz aqui. Com suporte para cancelamento. Portanto, parti isto em pedaços. De resto, eu a seguir quis testar, que é, mas espera aí, está-se a comportar como eu espero, é porque o contrato Joke Service é este, que é, se correu tudo bem, dá a joke. Se correu alguma coisa mal, porque eu não consegui chegar à joke, dá um Fat Joke Exception. Se correu qualquer coisa mal, no sentido de foi cancelado, salta com uma Cancellation Exception, que é esse o contrato. Uma Suspending Function produz Cancellation Exception se a coroutine é cancelada enquanto está a tentar executá-la. Não é? Ou se estivesse suspensa nela, sai de lá do ponto de suspensão com o cancelamento. Vocês estudaram isto em informação concorrente. Estou só a cumprir o protocolo. E, portanto, dito isso,
eu queria fazer uns testezinhos para poder verificar se está tudo bem. Então foi o que eu fiz. Fiz uns testes. Para os testes, usei um mock de um web server. Ok? Este mock. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Este. Está bem? E repare, é Test Implementation, a dependência. Não é Android Test Implementation. Está bem? Portanto, quer dizer que não é preciso ter um emulador para estar a correr isto, um device para estar a correr estes testes, o que é fixe. Portanto, o que é que eu fiz a seguir? O que eu fiz a seguir foi construir esses testes. Ainda não concluí tudo o que eu gostaria de ter, enfim, por razões diversas, mas eu assim que consiga, ponho cá. E, portanto, o que é que eu tenho? Testes, domain, jogo test, term test, HTTP, presentation, os view models e já vos mostrei estes testes aqui. Não? Já mostro. Boa. Portanto, estes testes aqui de domínio, isto não tem nada que saber. São testes elementares, estão a ver? Instanciar e ver se lançam uma exceção quando passo valores inválidos. É só isso. Nos term tests. No jogo test, testa isso e também não tem nada de especial. Nos testes Querem começar pelo view model? Bora ao view model. Nos testes ao view model. Portanto, o que é que eu quero testar no view model? Antes de mais. Não é? A pergunta que a gente se deve colocar antes de eu estar a querer fazer testes é: mas o que é que eu quero testar? O que é que eu quero testar no view model? Vamos ver. O que é que eu quero testar neste view model? O estado dele. A afetação, se a publicação acontece bem ou não, não é? Portanto, o que eu sei é que eu tenho um modelo de interação em que eu faço uma operação, search, e quem diz esta diz no outro view model a operação de fetch joke, e isso resulta no lançamento de uma coroutine que faz mudar o view model por uma sequência de estados. Começa em idle, passa a loading e depois está loaded. E se conseguiu obter, põe loaded com sucesso. Se não, é loaded com falha. Então, é isso que eu quero testar. Certo? Pronto. Então, o que é que eu faço? Fechar isto. Fechar isto. E agora, fechar isto. Obrigadinho. É lock one, obrigadinho. E então, o que é que eu faço? Faço isto. Search Screen View Model Tests. O que é que eu quero testar? Ok? Olha, quero testar se inicialmente a pesquisa está no estado idle. Ok? Diz, lá, o que é isto? O que é isto, bicho? O que é isto? Já vos falei disto? Não? Bom, mas sabem o que é uma rule? JUnit. É a forma que eu tenho da JUnit de dizer que quero um before e um after. Ok? E acontecem os dois. Eu especifico os dois no mesmo local, na forma de uma rule. Eu fiz uma rule, mock main dispatcher rule, e qual é que é o segredo desta rule? O segredo é, quais é que são os requisitos para que isto possa correr? Vamos lá cá ao view model. Qual é que é o dispatcher usado aqui? O view model scope, eu lanço uma cortina no view model scope. Qual é o dispatcher usado? Lembra-se dessa pergunta? É importante isto. É o main. Vocês lembram-se de em PC andarem a brincar com dispatcher e não havia lá nenhum dispatcher main, pois não? Porquê? Porque o dispatcher main é específico de Android. Caramba. Eu vou correr testes. What? Como é que a gente faz? Certo? Aquela rule o que é que faz? Arranja um dispatcher main e põe lá... Arranja um dispatcher e põe no dispatcher main para os testes poderem... Para isto poder correr descansadinho da vida. Está bem? É só isso que aquela rule faz. Vou-vos mostrar como. Portanto, aquela rule que está aqui, mock main dispatcher rule, faz isto. Recebe como parâmetro um teste dispatcher, que eu posso ignorar, ou que se não me disserem nenhum eu uso este. Já vamos ver as diferenças. E de seguida o que é que eu faço? Digo que derive de testwatcher e implemento um starting e um finished. E o que é que o starting faz? Dispatcher set main com aquilo. Dispatchers reset main, está bem? Este dispatcher set main e dispatchers reset main, ok? São suportados pelo quê? Por esta dependência. Aqui. Está bem? Por esta dependênciazinha. Está bem? Pronto.
É conveniente. Isto é conveniente. Porque eu assim digo, olha, este é o dispatcher main, está tudo bem. E resolve tudo bem. Pronto. Qual é que é um twistzinho disto? Bora olhar para o código. Portanto, antes faço set main, com o teste dispatcher, depois faço reset main e está feito. E publico o dispatcher aqui, na verdade não publico o dispatcher todo, o que eu digo é, tenho aqui uma função que no fundo vai dizer ao scheduler do dispatcher que eu estou a usar para avançar, para executar tudo o que há para executar, ok? E depois, e bloquear até esse momento. Desculpem, suspender até esse momento. Está bem? Portanto, Advance Until Idle. Muito bem. Portanto, o que é que eu tenho agora a seguir para mostrar? Tenho aqui, voltando ao teste, Search Screen View Model Tests. Vamos olhar para este teste. Este teste é banal, não tem nada que saber. Search Screen View Model, instancio o mock, passo como parâmetro e no fim vejo se está idle. Nice. O calling, este a seguir. Calling Search places the search in loading state. O que é preciso ter acontecido? Ter acontecido o launch, não é? Porque é dentro do launch que eu faço o set do loading. Ou seja, a cortina já teve de ter corrido. É lá, percebem a dificuldade disto, que é, eu estou num teste e preciso ter a certeza que a cortina já correu, ou já começou a correr, porque senão não consigo testar isto. Ok, então o que é que eu fiz? Se nós olharmos aqui para o Search Screen View Model Tests, vamos constatar que na rule eu passo um Unconfined Test Dispatcher. Perdoem-me estes detalhes, mas estão a ver, não é? Isto é implacável. O que acho que é fazer isto não tem hipótese, tem que lidar com estes detalhes. O Unconfined Test Dispatcher, eu fiz esse trabalho por vocês, beca, alt. Está aqui. Like dispatchers unconfined, this one does not provide guarantees about the execution order when... Ok. E agora é que importa. Contudo, however, nós garantimos que o launch e as 5 blocos do top level são executados de forma eagerly. Que é o que eu quero. E, portanto, eu quero usar este dispatcher para correr o teste, dentro do run test, está bem? Portanto, o que é que eu fiz? Fiz exatamente isso, que é, usei este dispatcher que me dá aquela garantia para saber que, quando executo este teste, assim, aqui, o que é que eu tenho? Calling places in the loading state. Muito bem, então o que é que eu faço? Crio um mock que sempre que me chamarem o search jokes, eu respondo após um segundo com as jokes que tenho ali configuradas. E agora faço isto, search, e logo a seguir vou ver se está o loading. Eu sei que está logo a seguir loading, porquê? Porque aquele código, o launch já correu, foi executado eagerly. Porquê? Porque estou a usar um Unconfined Test Dispatcher dentro de um run test. Deu para perceber esta ideia? Portanto, eu controlei as circunstâncias do teste para ter a garantia que, após esta chamada, aconteceu de facto o que eu estava à espera, que é passou ao estado de loading. Se isto não tem bugs. Está bem? Deu para acompanhar? Próximo passo. Epá, outro teste. Calling Search, há aqui este é giro, que é Calling Search Calls the Service. Que é, eu quero saber se isto chama ao serviço. Este aqui não precisava do Advanced Until Idle. Vamos ao outro que precisa. Que é conseguir obter um resultado, publica as piadas obtidas. Que é este. Aqui eu tenho que esperar que todo o trabalho acabe. Isto é, que haja, por fim, algo. Reparem, há um delay aqui. É para isso que serve este Advanced Until Idle, que é avança até que, portanto, isto é bloqueante, portanto, enfim, não lhe quero chamar bloqueante, desculpem-me, quero chamar que isto tem o efeito pretendido, que é avançar, executar tudo o que há para executar até este ponto. E se eu tinha uma cortina agendada para executar, em particular, para executar este código, quando isto retorna eu já executou. Está bem? No final, faço os asserts trues para verificar. Portanto, é só isto que tem esta história aqui dos testes. Está bem? Não há aqui muito mais a falar a não ser isso. Tá? Os testes. Deu para perceber os testes que eu faço ao ViewModel? Tá? Isto, estou a testar a máquina de estados. Com este twistzinho de qual é que é o dispatcher que estou a usar e qual é que é o comportamento desse dispatcher para eu poder tirar partido disso nos testes, para controlar as circunstâncias de execução do teste. Está bem? Este Advanced Until Idle tem este efeito de garantir que todas as cortinas que estavam agendadas para executar naquele dispatcher já foram executadas. Está bem? Até ao fim. Tá? E quando chego aqui, posso verificar se está tudo como eu estava à espera. Está bem? Portanto, óbvio que isto agora, certo? Está bem?
Mais coisas. Portanto, isto dos view models. Próximo passo, além do view model, é testar testar a interação com o servidor. Perceber se a implementação do serviço está bem ou não. Ok? Ainda não sei se está bem. Vamos ver. Portanto, outro exemplo de outro teste. Também ele um teste que exige um mock. Sempre que a gente precisa de fazer mocking sofisticado, a gente tem que pensar que aquele teste não é um teste elementar, no sentido de ser o mais simples possível. Está bem? Mas mesmo assim, acho que eu estou a consegui-los manter simples QB. São estes dois testes aqui. Eu só fiz para o Icanhas, depois aborreci-me, achei que não acrescentava valor estar a fazer para o outro. E, portanto, o que é que eu tenho? Tenho outra vez uma rule que o que faz é isto. Publica um mock web server, que é um servidor web mock fornecido por aquela dependência que eu, HTTP que eu ainda não mostrei, mas que vou mostrar já agora, já a seguir, que é esta. Está bem? Esta dependência. Aqui. Tá? E com isto posso fazer coisas destas. A rule o que é que faz? Instancia o web server, instancia o HTTP client e o JSON. E agora tenho um web server start e um web server shutdown. Start, shutdown. Está feito. E agora, dentro da implementação dos testes, Icanhas Dead Joke Service Tests, olha para esta maravilha. Deixa eu ver o que é que eu tenho para aqui. O que é que eu quero testar, antes de mais, antes de estar a mostrar código de testes? O que é que a gente quer testar aqui? Vamos olhar para esta coisa mais linda. Olhem para isto, olhem-nos Deus. É o Icanhas. Ok, vamos ao Icanhas. O que é que eu quero testar aqui no Icanhas? Aqui, onde é que estás? HTTP Providers, Icanhas Dead Joke. O que é que eu quero testar? Aqui. Isto vai buscar uma joke. Certo? Está ali detalhe com fartura. Mas o que é que eu quero testar? Vamos olhar para o contrato. A minha proposta é, vamos olhar, não ouvi o que tu disseste. Vamos olhar para o contrato. E o que é o contrato diz? Se quando te chamam fetch joke, se vem de lá uma joke. Não é? Mas, se porventura houver algum erro que impeça que eu obtenha a joke, sai de lá uma fetch joke exception. E mais, se eu tentar cancelar, se o cancelamento é detectado, isso sai com cancellation exception. Reparem, isto é importante. Para decidir o que é que eu quero testar, eu estou a olhar para o quê? Não. Isto é na implementação. A pergunta foi, o que é que nós queremos testar? E para decidir o que está no contrato, e para decidir o que é que eu quero testar, eu fui olhar para o contrato. É isso que é um bom teste. O teste testa a validade do contrato. Se o contrato está a ser bem implementado ou não. Ok? Diz, mas no ViewModel não foi assim. Foi. Querem ver? Qual é que é o contrato do ViewModel? Qual é que foi alterar estados? Não é? E está prometido isso, não é? Portanto, o contrato do ViewModel, Search Screen ViewModel ou outro qualquer, vamos aqui ao Daily ViewModel. O contrato do ViewModel qual é que é? Publicar aqui o estado atual, sujeito a uma transição que é desencadeada pela chamada fetch joke. Esse é o contrato público. Eu não preciso, percebe? Mas isto está aqui visto na implementação, é evidente. Eu na implementação vejo a implementação do contrato. Mas o contrato é, eu publico aqui, o estado atual da joke, que começa com idle e agora evolui em que circunstância, em consequência da chamada fetch joke. Fetch joke from the given. Ok? Portanto, eu olho para aí e agora verifico se o contrato está a ser implementado. Que é o que eu faço aqui também. Mesma história. Tá? Portanto, posso fechar. A implementação disto, o que é que eu vou fazer então nos testes? Precisamente isso. Então vamos, primeiro, o normal, a gente começa pelos API paths, não é? Pelo caminho feliz, que é o fetch joke retorna a piada produzida pela API. Ok. Então o que é que eu faço? Uso o mock, o web server mock, para dizer, olha, como é que isto se usa? Eu faço em queue das várias respostas. Agora, se eu fizer dois pedidos, as respostas para esses pedidos são usadas pela ordem com que foram enqueued. Ok? Eu aqui só ponho uma resposta, mas podia pôr várias. E agora a interação
Se eu fizesse vários pedidos, iam produzindo por sequência essas respostas. Portanto, só para perceberem porque é que se chama em queue, não é? Porque diz força. Se eu não puser nenhuma, ele não responde. É mesmo bom para testar um timeout. Ou um cancelamento. O segundo fica à espera. Porque não tem resposta em queue. Estás a ver? O que é mesmo fixe. Só que, eu reafirmo, os meus testes só têm aqui uma resposta. Pode dar jeito por mais do que uma resposta, admito, em cenários de redirect ou em cenários de continuação do atendimento do pedido. Okay? Eu admito, possa dar jeito. Mas, em geral, a gente quer testes minimalistas. Portanto, o mínimo de interações possível. Okay? E, portanto, o caso mais geral é pôr só uma. Só que isto foi pensado para testes mais elaborados, não é? Em que eu quero testar uma sequência de interações e, portanto, também os suporta. Mas se ele não tem uma resposta para me dar, fica parado. E agora quero testar se saio de lá ou não. Que é o que eu vou mostrar já a seguir também. Mas aqui, olá! Espera aí. Tá? Foi o browser. É que eu vi o monitor aqui passou-se. Ok, está-se bem. Tudo bem, o vídeo está em cima, tranquilo. Portanto, dizia, o que é que eu faço? Olha, quando te fizerem um pedido, manda-me esta resposta. Não interessa para o que é que estão a fazer o pedido. Olha, qualquer pedido que venha, tira esta resposta. Está bem. E a seguir faço este pedido. E para esse pedido, reparem só nesta subtileza. Eu para poder fazer um pedido para o URL certo, eu tive que parametrizar o serviço com o URL obtido a partir do mock. Estão a ver ali? Foi por isso que eu tive que parametrizar. Ou seja, como é que eu facilito o teste? Tomando o mínimo possível de decisões dentro da implementação. Portanto, eu restringo-me às decisões estritamente necessárias. O resto, parametrizo. Vocês dizem, mas que ao início começou logo parametrizando o URL? Não. Confesso que não. Foi quando eu comecei a pensar no teste, que é como é que eu testo isto? Tenho que passar o URL. Pronto. E apareceu a parametrização. Ou seja, deixem que o vosso desenho seja alterado pela necessidade de testar. Ok? Next step. O que é que eu tenho aqui? Tenho o SUT, que é o serviço, faço um pedido ao FetchJoke, usando o run blocking. Já ouviram falar da run blocking, não é? Isto é já ouviram, não é? Ok, é um coroutine builder que executa esta coroutine, a rotina que está aqui no corpo, e só retorna quando ela tiver terminado. E pronto, e no fim faço os articles para saber se o expected, e o que é que eu estou à espera, é o DTO, corresponde ao que foi recebido aqui no resultado do FetchJoke. Está bem? Já, by the way, o FetchJoke não retorna DTO, ok? Retorna a joke. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o DTO e depois o expected, que eu estou à espera que resulte, é a conversão desse DTO para a joke. Está bem? Portanto, eu não comparo, não olho para os DTOs. Porque esse não é o tipo de retorno do view model. Finalmente, qual é que é aqui interessante? O timeout e o cancelamento. Ou seja, imaginem que eu faço o pedido e nunca mais se despacha. O tal cenário, não há response enqueued, não é? Portanto, a range não envolve fazer enqueued uma resposta. Qual é que é o comportamento que isto tem? Nunca mais retorna. Ok? Portanto, o que é que eu quero? Não é? O que é que eu quero? Cancelar. Mas eu aqui não cancelei. Certo? Não fiz cancelamento nenhum. O que eu faço é ficar à espera. Quando é que isto vai sair de lá com um FetchJoke exception? Quando der timeout. E quando é que dá timeout? É por isso que dá jeito de parametrizar tudo o resto. Dá timeout quando? Olha aqui um timeout. Que eu especifiquei no HTTP client. Este é o timeout global usado nos testes. Ok? Certo? Está bem? Fixe?
Isto não pode ter. Epá, não tenho nenhuma... Porque é que eu não uso o Kotlin X acerca do tempo? Epá, não tenho nenhuma não tenho nenhuma explicação, a não ser, às vezes a gente faz coisas porque está habituado a fazer assim e ainda não surgiu a necessidade de fazer diferente, é só por isso. Não tenho assim uma explicação muito interessante, ok? Portanto, o timeout foi especificado aqui, reparem, em contexto de testes, este timeout pode ser diferente, e eventualmente até deve ser diferente do outro, e portanto isto vai sair com timeout. Vamos ver se isto se comporta. Epá, estou para aqui, beca, mas eu não sei se já corri os testes, mas vou correr para vocês verem, né? E vou ver que há um que demora mais tempo, que é este do timeout. Mas disseram, mas da mesma maneira que deve haver desistência, deve haver cancelamento. Eu sei que já estamos a chegar ao tempo. Deve haver cancelamento. O que é que eu quero verificar no cancelamento? Já mostro o resultado da execução dos testes. Se a cortina é cancelada, isso lança cancellation exception, porque esse é o contrato. Não é? Então, é isto que eu tenho aqui. Fetch joke on API timeout, throws, fetch joke, throws, está aqui. Não sei como é possível, por exemplo, não sabia que era possível, à frente da anotação arroba test, por o expect. Dá. Existe um assert field. Sim. Então, E até te digo mais, a malta gosta de ter os testes a tender para a linguagem usada para a validação do use case específico. E, portanto, no outro dia eu quis-me lembrar, e armei-me em velho senil, e agora estou na mesma. Pois. Quis-me lembrar de uma API muito fixe, de uma lib muito fixe. Que tristeza do caraças. Quando se lembrar, marquei um. Vocês sabem aquela anedota do homem que vai com a esposa, vão os dois ao médico, não sabem? E o homem andava lá a tomar... Então, mas digam-me lá, Sr. Zé, o que é que você anda a tomar medicação? Ando a tomar. Então, qual é que é o nome da medicação? Não se lembra? Igualmente. Mas toma todos os dias, toma, mas não se lembra. Não. Como é que se chama o nome aquelas flores vermelhas? Cravo. Não. Aquelas flores vermelhas com picos. Rosa. Rosa. Como é que se chama a minha medicação? Portanto, vejam bem, é assim. Eu estou assim, valha-me Deus. Claro, ele não saiu dali vivo, que a minha matou logo. Assim estou eu. Hamcrest. Hamcrest. Com H. H-A-M-Crest. Está bem? É muito fixe. Que é acerca de especificar asserções. Ok? Hamcrest. É giro. Há bibliotecas variadas para aumentar a expressividade dos testes. Está bem? Portanto, eu estou a usar aqui Vanilla, o elementar, só para que se perceba os mecanismos. Depois, a malta, em função do projeto... Sim, é autofacular. Em função do projeto, a malta pode ou não investir mais numas coisas destas. Mas aqui eu queria concluir mostrando este cancellation exception. Reparem. O que é que eu faço? Nada do outro mundo. Faço launch com o unconfined test dispatcher para correr em linha logo. Faço o fetch e faço a ver se o catch apanha a exceção que eu queria. Quando? Reparem. Faço launch, fetch joke e agora aqui faço... Esse fetch joke nunca mais retorna, suspende. Porquê? Porque eu não dei response e, portanto, o fetch joke nunca mais responde. Certo? E o que é que eu faço a seguir? Cancel e join. E, portanto, o que é que eu faço? Vou apanhar a corotina suspensa ali. E, portanto, isto vai lançar a exceção, eu vou pôr a true e vai coisa e tal. Portanto, se eu correr isto, vou ver que, olha, então, filho, login, tem calma. Run, vamos ver que tenho aqui os testezinhos aqui a correr. Está bem? Pronto. O meu propósito aqui foi, mostrar-vos... mais um detalhe. 3 minutos muito intensos, está bem? 3 minutos ia dizer ao Benfica, mas o Benfica este ano não me parece. Não me parece mesmo nada. Portanto, 3 minutos ao Benfica. Do ano passado. Benfica do ano passado. Que é... Eu optei por usar uma activity diferente para mostrar a joke. Ok? Aqui. Esta activity é diferente. Mas se nós olharmos com atenção, há semelhanças importantes entre esta activity e aquela.
Mas também há semelhanças importantes e também há diferenças importantes. É discutível, e podia-se admitir, que eu fazia com que esta activity suportasse um de dois modos de funcionamento. Um modo de funcionamento em que, quando recebo um intent, comporto-me de uma maneira, quando não recebo um intent, comporto-me de outra. Isto exigia ifs. Certo? É o fim do mundo. Há uma máquina de estados, que é, se a activity vem com um intent que tem um extra, comporta-se da forma A, se não, comporta-se da forma B. É um trade-off. Okay? O que era importante percebermos é que se nós navegássemos por aqui, deixem-me só apagar isto e termino. Está bem? Epa, bicho, calma aí, pá. O que eu queria mostrar era, se eu navegasse, começando em A, depois B, e depois C, e fosse a mesma activity, é muito importante lembrarem-se do seguinte. Isto é o home. Eu passo A, joke, activity. Home. Associada à activity há uma instância de viewModel. Certo? Navegava para search. Search. Uma nova activity, de outro tipo, e o seu viewModel, passo B. E por fim, se fosse a mesma activity, o que é que acontecia? Uma nova instância, nada dissesse, uma nova instância de JA, no passo C, com outro viewModel, outra instância de viewModel. Está bem? Percebem isso? Revejam lá o user task e backstack. Quando activities diferentes, isso é inequívoco, nem sequer há dúvida, não é? São coisas diferentes, o nosso server nem sequer fica baralhado, certo? Portanto, mas é importante percebermos isso. Eu podia usar a mesma activity, mas isto resultava numa nova instância, a menos que eu dissesse algo em contrário. Está bem? Pronto, 3 minutos fraquinhos, então, exatamente. Está bem? Certo? Pronto, com isto, o que é que eu pretendo? Mostro-vos a solução tal como está. Não há muito mais que eu queira dizer aqui. Há mais detalhes, mas detalhes que eu posso mostrar no contexto de outra aplicação. Hei de cá voltar para resolver o quê? Que problema? Enfim, saiu-me. Problema foi sem querer. Não era bem problema que eu queria dizer. O modelo de interação. Ok? Que é, eu vou ao viewModel, chamo uma operação assíncrona e isso desencadeia uma computação que depois publica o resultado, que tem uma consequência. Está bem? Eu vou mudar isto, eu vou querer usar um modelo de interação diferente, baseado em uma abordagem reativa, em que eu fico sensível à chegada de acontecimentos. Está bem? Eu elaboro mais tarde. Portanto, eu hei de voltar para usar flows no viewModel. E hei de alterar isto para usar flows. Próximo passo, vamos começar a brincar ao jogo do galo. Ok. Esqueça. Vou trazer para cima da mesa o jogo do galo. Concretamente. Já agora, não sei se ficou evidente para vocês, mas nesta fase, o que é que nós temos? Cada ecrã é dono do seu estado, seja ele estado de aplicação, seja ele estado de apresentação. E na necessidade de passar informação entre ecrãs, o que é que eu faço? Via Intent Extra. É possível passar informação entre ecrãs usando que abordagem? A abordagem que eu uso para emprestar o carro à minha filha, que é, não tenho o carro no bolso e toma, levo, dou-lhe a chave. Está bem? É óbvio que é possível fazermos isso, ok? Usando a application, o Object Application, como forma de resolver essa dependência, que eu não dou a chave, ela sabe que a chave está no sítio do costume, que é a application, e vai lá tirar. Está bem? Pronto, mas eu hei de voltar à carga com isso. Próximo passo, começar com o jogo do galo, eu vou fazer uma implementação aqui, vou trazer muita coisa já feita, para poder ser ágil o suficiente para mostrar, está bem? Vou focar-me inicialmente em Shared Preferences, armazenamento persistente, começar a falar do conceito de repositório, e repositório com armazenamento persistente, com uma implementação de armazenamento persistente, via Shared Preferences, porque vai-vos dar jeito para quê? Para as credenciais, ou para a API Keys, ou para coisa desse género, que vocês queiram guardar e que possam poder usar na vossa API, está bem? E também vai dar jeito à malta que está a fazer a variante B, que é o nome do utilizador que aparece quando eu vou para o lobby. A implementação que eu vou fazer do jogo do galo não usa HTTP, está bem? O assunto HTTP para mim está fechado, não merece mais conversa, a menos que sejam perguntas explícitas. O próximo passo que vou usar Firestore
uma abordagem à lá TDS com uns improvements que é para a malta da B. Portanto, isto para dizer o quê? Têm tudo o que precisam para implementar full support para comunicação com Web API. Está bem? Tudo. Se têm dificuldades, então é só vir falar comigo. Mas não há nada que eu precise de acrescentar para a parte do Shared Preferences, que é já cenas dos próximos capítulos, que vocês precisem para poder fazer. Está bem? Há aquela discussão agora de quando é que há cache, quando é que não há cache. Nós usamos um jogo turn-based precisamente para simplificar, porque o caching client-side tem cena, tem assunto, não é? Como vocês sabem. Está bem? Vá, fiquem bem. Abraço. Pessoal,